Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Como é habitual e eu faço de praxe, agradeço a todos os inscritos por estarem interagindo conosco, seja enviando a sua crítica ou postando seu comentário, fiquem à vontade. Participe. Você que não é inscrito aqui do canal, fica o convite, se inscreva, faça parte deste grupo de vascaínos. Por favor, ative o sininho para que vocês possam receber as notificações com relação às novidades do nosso conteúdo. Meus amigos, vamos tratar aqui sobre alguns assuntos relativos ao dia do Vasco. Vamos falar aí do reforço aí, o Vasco contratou um atacante. Vamos falar aí, fazer um resumo sobre o que ocorreu nessa intertemporada do Vasco. Vamos falar um pouco aqui também do jogo entre Vasco e Grêmio amanhã. E sobre uma possível venda aí do Douglas Luiz, cria do Vasco, do Manchester City, para o Aston Villa. Bem, meus amigos, começar aqui como é interesse majoritário pelo futebol. O Vasco hoje, segundo o canal do YouTube Atenção Vascaínos, contratou um atacante chamado Thiago Marques. Confesso que eu desconheço esse atacante. Procurei pesquisar. Um atacante que começou na 15 de Piracicaba, teve passagens por alguns clubes do interior paulista, como a Ferroviária, jogou no Juventude antes de se transferir para o futebol coreano. Esse jogador ele vem do Jeju United, eu não conheço, e causa muita estranheza o técnico Vanderlei Luxemburgo tem indicado esse jogador, uma vez que este atleta não foi treinado ainda por Vanderlei Luxemburgo. Não acredito que o Vanderlei Luxemburgo acompanhe o futebol sul-coreano, então estranha essa contratação. Fica aqui a expectativa para que este atleta venha e efetivamente corresponda. Não vou fazer juízo de valores com relação ao atleta. Fica a torcida para que ele venha, vista a camisa do Vasco e possa nos ajudar. Evidentemente que é muito pouco. O Vasco trouxe esse atacante, Thiago Marques. O Vasco também trouxe o Richard e o Marquinhos. Portanto, 3 reforços. Vamos lembrar aqui que o Vasco está na 15ª colocação no Campeonato Brasileiro, onde o Vasco disputou 9 rodadas e tem 9 pontos. Portanto, é muito pouco. O Vasco precisaria ainda de alguns reforços, ao meu ver, para que o Vasco, enfim, pudesse sair dessa situação. Num primeiro momento, a gente acha que é pouco, mas vamos ficar na torcida. Outro nome que foi sondado no Vasco, que havia sido o Gerson, que jogava na Roma, totalmente fora de cogitação e causou um frenesi na época, e eu descartei logo porque é um jogador muito caro que jogava lá na Itália, na Roma, foi para o Flamengo. Então, falando ainda do futebol, o técnico Vanderlei Luxemburgo, pela parte da manhã, ele repetiu o time de ontem, fez um recreativo bem leve. O Vasco viajou agora de tarde para Porto Alegre, onde enfrentará o Grêmio amanhã na Arena Grêmio. A gente amanhã vai trazer o pré-jogo e o pós-jogo aqui para vocês. Vamos gravar horas antes do jogo, pré-jogo, e depois do jogo a gente vem aqui para poder trazer o resumo do que aconteceu. A primeiro modo,
Essa semana foi muito boa aí para o Vasco. O Vasco conseguiu recuperar alguns jogadores aí, como Castan, como o Breno. Jogadores esses que não há de estrear amanhã, mas serão reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro. O Rossi, que era o nosso motivo de preocupação, assim como o Marrone, que não havia treinado no começo da semana, treinou normalmente. Fica a expectativa para que esses atletas possam jogar. Sendo assim, o técnico Vanderlei Luxemburgo, ele vai colocar Fernando Miguel, Pikachu, Ricardo Graça e Hernandes, Danilo Barcelos na esquerda, Richard e Raul. Aí pelo meio ele vai colocar o Marco Júnior, vai colocar o Marquinho, o Rossi, Valdívia e o Marrone. Então, se não fugir a regra do que o Vanderlei Luxemburgo fez ao decorrer da semana, este deve ser o time o qual atuará contra o Grêmio. O Vasco priorizou bastante nessa intertemporada a parte física, principalmente, que o time do Vasco no segundo tempo havia caindo de produção no Campeonato Brasileiro. E daqui para frente é a gente ter esperança e expectativa que o Vasco vai sair dessa situação o mais rápido possível, vai respirar e que a gente no mínimo aí vai brigar por uma vaga na Copa Sul-Americana. E quem sabe se o Vasco não consegue chegar aí, pegar uma Libertadores. Pela grandeza do Vasco, nada é impossível. A gente pede aqui para que essa diretoria não atrase com o salário dos atletas, para que o técnico Vanderlei Luxemburgo possa cobrar e esses atletas estejam tranquilos para poder exercer as suas respectivas funções. E o Vasco tem tudo para poder chegar em Porto Alegre amanhã e pelo menos trazer um empate. Lembrando que o Renato Gaúcho vai colocar um time alternativo, priorizando aí outras competições que o Grêmio terá já na próxima semana. Então, é uma bela oportunidade para o Vasco, oportunidade de ouro, de pegar um time alternativo do Grêmio e poder trazer pontos para o Rio de Janeiro. Com relação às bolas paradas, o Vasco também treinou muito aí, com Danilo Barcelos, com Valdívia, com Marquinho, com Pikachu. Vamos ver como que vai ficar neste sentido aí. Lembrando que o Vasco não foi muito exigido nessa intertemporada com relação à defesa, mas o Ricardo Graça tem dado conta do recado, assim como o Hernandes. Vamos lembrar aqui, o Vasco fez 4 jogos nessa intertemporada. O Vasco jogou com o Madureira, onde o Vasco ganhou por 3-0, que foi um amistoso em São Januário. O Vasco jogou no Kleber Andrade, lá com o Rio Branco. O Vasco ganhou de 2-0. Jogamos em São Januário contra o Atlético Goianiense, onde ganhamos de 1-0. E fizemos o último teste contra o Foz do Iguaçu, que foi 3-1. Então deu para o Vanderlei Luxemburgo ver bastante o time. O Vasco vinha numa crescente, com 2 vitórias aí no Campeonato Brasileiro. E vamos continuar nessa pegada aí, vencendo para poder afastar fantasmas futuros aí com relação à segunda divisão. Hoje também houve uma notícia com relação ao Douglas Luiz. Sempre que é dito que jogadores que foram feitos na base do Vasco possam ser objeto de negociações, a gente fica na expectativa. O Douglas Luiz estaria deixando o Manchester City para ir para o Aston Villa pelo valor de 70 milhões de reais. Ao meu ver, o Vasco não tem direito ao mecanismo de solidariedade, devido ao Manchester City fazer uma negociação com outro time que é da Inglaterra, e esse mecanismo de solidariedade só tem direito quando são
transações internacionais. Teria que ser para fora da Inglaterra para o Vasco poder receber o mecanismo aí de solidariedade aí, que se o Vasco viesse a receber, ia ser uma ajuda muito grande, que seria cerca de 1.700.000, que já dá para fazer bastante coisa, mesmo diante dessa situação aí que o Vasco se encontra. Então, meus amigos, vamos ficar aqui na expectativa, ver como que esse atacante, Thiago Marques, vai se comportar. É uma pena não dar oportunidade para o Thiago Reis, que é um menino que tem potencial e está aí voando. Ao meu ver, foi dado poucas oportunidades para esse menino depois que o Vanderlei Luxemburgo chegou. E vamos aguardar aí para ver. Lembrando aqui, amanhã Vasco e Grêmio às 5 horas da tarde. Antes a gente vai vir fazer o pré-jogo, depois a gente vai fazer o pós-jogo, falando sobre estatísticas, confrontos entre Vasco e Grêmio e trazendo tudo o que ocorreu aí no jogo aí entre esses dois gigantes aí do futebol brasileiro. Saudações vascaínas a todos vocês, agradeço pela atenção. À medida que as notícias forem saindo, a gente vem gravar um novo vídeo. Vasco neles. Valeu, meus amigos.